Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. No meio das tradições, contada de boca em boca. E eu estou aqui mais uma vez cheio de alegria, com muito prazer para trazer a vocês, meus queridos e minhas queridas, um pouco mais da Palavra de Deus para nos fortalecer para a vida. E o nosso abraço para quem está nos ouvindo pela web rádio redeimaculada.org.br e também para os que estão nos ouvindo lá em Paracuru, Ceará. Estamos sabendo que o sinal está ficando cada vez melhor. A Rede Imaculada está melhorando seus equipamentos para que o som chegue mais perto, mais forte, mais nítido para você, com qualidade. Um grande abraço, meus queridos, aí da Cultura de Paracuru, AM 1150 em Paracuru, Ceará. Também para os nossos queridos e queridas da Rede Educadora São João do Ivaí, lá no extremo sul do país, AM 1180 no Paraná. E para os nossos queridos e queridas ouvintes que estão nos acompanhando pela Ressurreição, AM 1460 Sobral, Ceará. E estamos sabendo que o sinal da Ressurreição AM e também da Cultura em Paracuru, Ceará, está chegando muito bem lá em Fortaleza. Então, os nossos ouvintes em Fortaleza, um grande abraço. Graças a Deus que o sinal está chegando aí e você pode curtir o som da Rede Imaculada 94.5 FM. Também para os nossos queridos alunos, colegas, as pessoas que passaram pelo consultório. E agora para os nossos colegas de trabalho, graças a Deus temos mais uma oportunidade e queremos honrar esta oportunidade. E queremos então mandar o nosso abraço para todos os nossos colegas aqui da Fundação, que mantém a Rede Imaculada. A Rede Imaculada pertence a você, meu querido, a você que ouve a nossa programação, a você que ora e pede a Deus que abençoe esta emissora. A você, meu querido, minha querida, que contribui para manter, pagar as despesas destas emissões. Você é o verdadeiro dono, proprietário desta grande obra de Deus que é a Rede Imaculada. Aqui, lá no Vale do Ivaí, no Vale do Curu, lá em Sobral, e brevemente nós vamos ter outras rádios integrando a Rede Imaculada ponta a ponta no país. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos faça vencer. Um grande abraço para as famílias queridas que estão nos acompanhando. Família lá da cidade ocidental, família de Braslândia, e a nossa querida família, muito amada, lá da Ceilândia, e a nossa querida família do Recanto das Emas, e a mais nova família que está nos acompanhando, e estou muito feliz que está nos ouvindo, está nos acompanhando, na Samambaia. Tudo bem por aí? Um grande abraço para vocês. A todos vocês, recaiam a bênção de Deus. E eu clamo agora, em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, a sabedoria, a firmeza, a fé, o ânimo, a coragem, a disposição, a saúde, o equilíbrio, as oportunidades, os recursos e os meios recaiam sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vitória! Então, aqueles que estão nos ouvindo aqui na cidade do entorno, na cidade satélites, Brasília, aqueles que estão nos ouvindo no estado de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, onde mais está chegando o nosso sinal. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço. E todas as bênçãos do Senhor recaiam sobre vocês, para a glória dele e para a alegria de cada um. O que nós vamos estudar hoje? Estudando a Palavra de Deus é o programa. Então, o que vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar uma carta bem pequenininha. Ela só tem um capítulo e ela só tem 25 versículos. Então, ela é bem pequenininha. É a Carta Universal do Apóstolo Judas. Jesus Cristo tinha dois apóstolos com este nome. Um era Judas e o outro era Judas.
O primeiro Judas é o Iscariotes. O segundo Judas não tem um sobrenome específico para ele, mas ele é chamado de Judas, irmão de Tiago. Os bons pesquisadores, os teólogos mais cabeça aberta, mente aberta, mais livres, têm afirmado que este Judas é irmão de Tiago, da mesma família de Jesus. Então, podemos chamar de irmão de Jesus ou co-irmão de Jesus. Se nós olharmos para o lado humano, são irmãos. Se nós olharmos para o lado divino, são co-irmãos. Mas também se nós olharmos que estes dois apóstolos, irmãos ou meio-irmãos de Jesus, aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus, Filho de Deus, então eles são irmãos do Senhor Jesus, como eu e você que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele nos tornou filhos do Pai. Então somos irmãos, sim. Vamos pensar então sobre esta pequena carta de Judas, o irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. O que diz essa carta? A carta é endereçada para todas as igrejas do Senhor espalhadas em toda a terra naquela época. E muito mais propriamente hoje. Como esta carta é atualíssima para o nosso convívio espiritual hoje, a nossa vida cristã, o nosso procedimento religioso. Também é uma carta de muitas alertas para a realidade daquela época, como também para a realidade do dia de hoje. Os perigos que a Igreja do Senhor corria naquela época são os perigos que a Igreja do Senhor corre hoje. Os perigos são os mesmos, as afrontas são as mesmas, as intenções são as mesmas. Então, a carta está atualíssima. E eu convido você, meu querido, minha querida, para dedicar agora uma atenção maior, para aprender melhor, para viver mais e com qualidade de vida. Olhando para a carta, primeiro versículo da carta, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Esse é versículo 1, versículo 2 da carta. É a base para que ele escreve. Mais especificamente, nós vamos discorrer o alvo específico do apóstolo, que é o objeto direto da carta. Qual é o alvo? É demonstrar o propósito de Deus para a pessoa cristã, para que esta pessoa cristã viva a vida cristã de maneira correta e verdadeira. Como Judas organizou o seu escrito? Didaticamente, como é que foi apresentado este escrito? 5 etapas. Olha que a carta é pequenininha, mas tem 5 blocos. Quais são os blocos dessa carta? Primeiro, uma introdução. Ele diz quem é ele identifica, para que isso ficasse registrado para toda a história. Introdução. E ele também dá o propósito. Primeiro bloco, então, bem pequenininho, são 2 versículos, mas ele dá a apresentação dele, quem é ele e qual é o propósito de Deus na vida da pessoa cristã. Deus interfere ou entra na vida da pessoa para quê? Deus só interfere na vida da pessoa quando a pessoa o convida, o aceita. Então, assim, ele interfere. Como é essa interferência? O juízo de Deus é o segundo bloco. Juízo de Deus sobre as pessoas. E aqui o destaque é sobre as pessoas maldosas, que rejeitam a Cristo,
que nega a sua importância, o seu valor, o seu senhorio. Estas pessoas, chamadas de ponta a ponta no Novo Testamento de anticristo, está aqui identificadas pelo apóstolo Judas. Ele faz esta lembrança, trazendo à memória de cada um o juízo de Deus que será executado sobre as pessoas maldosas que trabalham contra Deus. Às vezes as pessoas pensam que a maldade é contra uma pessoa, contra uma família. De maneira indireta, sim, mas de maneira diretíssima, toda maldade é contra Deus, fere Deus. E Deus vai agir. Então, antes de praticar uma maldade, pensa nessa realidade. Terceiro bloco, denuncia os falsos cristãos. É uma denúncia frontal dos falsos mestres, aqueles que acham que já podem ensinar a vida cristã e de maneira totalmente errada. Faz uma distinção entre falsos mestres e verdadeiros mestres. E dá a sua bênção final. Ele ora pelo povo de Deus espalhado no mundo. Quais são os destaques apresentados pelo autor? Identificação pessoal, sua identificação, isso é muito importante para sabermos quem é que está escrevendo esta carta. É evidente, soprada pelo Espírito Santo. Soprar significa inspirar. Então, Judas inspira pelo Espírito Santo, é inspirado pelo Espírito Santo. Então, escreve assim, coisas da sabedoria divina. Por isso, ela rompeu todos os tempos, todas as nações, todas as épocas, toda a humanidade e chegou até nós. Isto há 2000 anos, mais ou menos. A lembrança da justiça de Deus. Ele destaca isto. A identificação dos falsos mestres é outro destaque. A recomendação para a vida cristã, mais um destaque. E finaliza com a bênção apostólica. Assim é distribuído esse estudo didaticamente, Carta de Judas para a Igreja Universal. Universal significa católica, não é essa que a gente tem por aí, que se ouve falar, que é universal do reino de Deus. Quando ela estiver espalhada em todas as nações, ela poderá ser chamada então de universal ou católica, que pode ser uma religião ou apenas uma denominação, não é? Mas o momento é para outras coisas. O momento é para estudar a palavra de Deus e não discutir religiões, porque não é o objetivo da rádio fazer isto. E nem deste apresentador, é claro. Mas vamos lá. De vez em quando escapou uma faísca, né? Podemos ouvir uma música já preparada, porque o rapaz já está querendo colocar uma música para refrescar o juízo. Então vamos lá, meus queridos. Testemunha de
Espírito aqui derramai, pra me ungir testemunha de Cristo, e eu poder vos chamar Deus meu Pai. Quero o dom do conselho bendito, quero a luz que nos faz discernir. Quem cair se levante contrito, quem amar se restaura sorrir. Pai, a igreja vos pede só isto, vosso Espírito aqui derramai, pra me ungir testemunha de Cristo, e eu poder vos chamar Deus meu Pai. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Por meio das tradições, contada de boca em boca. Sim, vamos continuar, meus queridos. O que é que nós temos aqui nesta carta para fortalecer a nossa fé e nos ajudar na caminhada cristã, no exercício do amor e na prática da fé? A fé precisa ser prática, diz o nosso irmão escritor desta carta, e também os outros irmãos apóstolos, que a fé sem obra é morta, e logo obra sem fé morta também, porque se uma é morta sem a outra é morta sem a um. Então vamos lá. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Esse é o verso 3 dos 25. Então o apóstolo está nos lembrando aqui: a vida cristã é uma grande bênção de Deus, e nós precisamos cada dia buscar maior entendimento para viver essa vida, que é a vida segundo a vontade de Cristo, a vida cristã. Ele estava pensando em escrever para as igrejas alguma coisa nova sobre a vida cristã, mas ele foi despertado para uma realidade de várias igrejas que estavam incomodando a sua cabeça, o seu coração e também os demais apóstolos. Então ele diz assim: eu estava iniciando, pensando em escrever-vos alguma coisa para nos animar na vida cristã, nos alegrarmos na vida cristã, mas a preocupação veio porque há uma onda que está tocando nestas igrejas do Senhor em todos os cantos, e esta onda já é velha. Ela já foi fruto de preocupação do apóstolo João sobre aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Deus e homem, Senhor, Salvador. Aqueles que criam suas conveniências e filosofias para se orientarem por elas e viverem a vida como bem querem. É evidente que há um prejuízo muito grande aí. Nós tivemos uma surpresa. Morre o Francisco Anísio, ou Chico Anísio. Eu tenho observado a vida deste grande brasileiro. Eu admiro esse brasileiro. Mas uma preocupação, uma coisa semelhante a isto que mexeu na cabeça do nosso irmão Judas, estava mexendo com a minha cabeça. Porque eu já ouvi algumas declarações do Chico Anísio contestando Deus. E como é que pode uma pessoa tão inteligente, uma pessoa de tão grande conhecimento, tão abençoada e capacitada, tenta fazer isto, negar a ação de Deus? Eu nunca vi ele dizer que Deus não existe.
mas contrariado com Deus várias vezes. Então, isto me faz despertar para a realidade da vida. Quais as ideias que, sendo puramente humanas, atacam a igreja, atacam as pessoas e faz essas pessoas mudarem de rota, mudarem de programa de vida, mudarem de pensamento, de planos? Que é isto? Coisa tão esquisita. Mas isto é uma realidade, isto está diante de nós. Então, o que é que estava rondando as igrejas e dividindo as igrejas, atacando as igrejas? O que era? A mesma ideia humana de querer enquadrar Jesus Cristo dentro do pensamento humano, dentro do sentimento humano, dentro das conveniências humanas. Isto é impossível. Tudo que nós podemos perceber de Deus é pequeno demais diante de Deus. Eu estava pensando, olhando a Bíblia, meditando e pensando, a grandeza de Deus, a palavra dele, diante dele, é uma coisa tão pequenininha, porque Deus é infinitamente mais do que a sua palavra dada a nós. E nós nem prestamos atenção nessa palavra. Que coisa! O Senhor Jesus disse assim, tudo vai passar, tudo passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. Nós precisamos olharmos, atentarmos para isto e esquecer, mas esquecer mesmo, essas filosofias bonitas e cheirosas, coloridas, todas bem arrumadinhas, que se nos apresentam para enganar, para conduzir numa facilidade, conduzir numa lerdeza, numa tranquilidade aparente. Isto são filosofias. Se nós pensamos na imensidão de Deus, na imensidão do seu amor, do seu poder, da sua graça e misericórdia, da imensidão da sua ação contínua a nosso favor, para nos levar para uma eternidade com Ele, tudo mais é pequeno demais, insignificante, desprovido de qualidades suficientes para uma confrontação com a palavra de Deus. É tudo coisinhas, é poeira que o vento leva. Vamos olhar então para a realidade. Estas ideias que perturbam a igreja hoje, já perturbaram a igreja antigamente. Estas ideias passam, porque os seus pensadores morrem e não há quem sustente essas ideias. Então vamos olhar para a palavra de Deus. Ele sustenta a sua palavra. Além de estabelecer o paralelo entre mostrar o efeito de cada palavra, Judas mostra a realidade de quem pratica esta ou aquela palavra. Ou nós praticamos a palavra de Deus e vamos ter o resultado dessa palavra e podemos verificar o resultado dessa palavra, ou nós abandonamos a palavra e vamos para as filosofias, para as crendices, e vamos ter os resultados dessas crendices. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destituídos da graça de Deus, preparados para um juízo final, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o seu único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Olha só, a graça de Deus é manifesta a nós como presente. O Senhor Jesus é a graça de Deus manifesta a nós para nos perdoar, nos reconduzir de volta. Agora imagina, Judas está dizendo o que está acontecendo, pessoas que tomam o Senhor Jesus como pessoa comum, como homem,
para, a partir daí, criar, planejar, executar planos próprios, ideias próprias, entendimento próprio. O segredo da vida cristã está descrito em Salmo 1. Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado, vencedor é aquele que medita. Meditar significa descobrir. Me lembrei agora. E nesses 3 domingos seguintes nós vamos estudar Apocalipse. É o terreno mais perigoso do Novo Testamento. Apocalipse. Ele nos traz revelações. Porque significa isto? Revelações. E o cuidado é o que Deus está revelando, o que Deus já revelou e o que Deus vai revelar. Se nós olharmos para o que Deus revelou, olharmos para o que Deus está revelando, é evidente que nós vamos ter um tremendo sucesso espiritual. E com sucesso espiritual, todos os sucessos da vida. Mas se nós ultrapassarmos isto e querer revelar o que Deus ainda não revelou, então isso vai ser pura imaginação, suposição, desejo próprio, muito longe da vontade de Deus e totalmente diferente da realidade que será a revelação de Deus quando Ele revelar. Então o que está revelado é para o nosso conforto. O que está sendo revelado é para a nossa segurança. E o que vai ser revelado é para a nossa fé. Vamos apenas crer no que Ele está dizendo. Como será? Isto é coisa dele, o nosso Deus. E nem Jesus Cristo arriscou querer saber o que ainda ia acontecer. Ele disse: estas coisas sobre a minha volta, só o Pai sabe. Ele vai determinar o tempo e o como. Só Ele sabe. Então, se nem Jesus Cristo sabia revelações do Pai, quem somos nós para querer saber? E estas filosofias, elas traçam linhas dentro da imaginação, dentro da suposição, aliás, quem sabe inclusive, olha que distância que fica isto. Aliás, quem sabe inclusive, são frutos da cabecinha humana. E se você olhar para o tamanho da cabeça do homem e olhar para a imensidão de Deus, você vai ver que a cabeça do homem quase que não existe. E agora você pensar, o quase que não existe, comparar com Deus e tornar isso maior do que Deus, podemos pensar qual seria a palavra mais adequada. Porque se falar que é uma burrice, o pobre animal vai se sentir ofendido, porque ele não faz isso. Então, é uma estupidez a toda prova, estupidez, querer colocar como plano de Deus, vontade de Deus, uma imaginação nossa. Este era o perigo lá na época de Judas. Este é o nosso perigo hoje. Ah, como nós ouvimos por aí eu acho, eu penso, eu entendo. Isso tudo vale... É melhor não dizer. Mas o apóstolo Paulo tinha uma certeza disto. Ele, com toda a autoridade, disse um dia para um grupo assim, bem seleto, bem metida besta, um grupo muito exigente, muito legalista. Ele disse assim: eu, Paulo, posso afirmar a vocês e provar. Eu sou doutor. Eu sou mestre. Eu sou o mais profundo e perfeito religioso de acordo com os nossos costumes. Eu pertencia à seita mais ferrenha, radical. Eu exerci esta
religiosidade a ponto de perseguir a igreja do Senhor. Eu fui ensinado pelo melhor dos mestres da nossa época. O meu professor é o mestre Gamaliel. Eu excedi a muitos dos senhores em zelo pelas coisas de Deus. Mas hoje, conhecendo o Senhor Jesus, com a experiência que eu tenho com Ele, eu posso afirmar a vocês tudo isso, doutorado, mestrado, religiosidade, tudo, eu considero como um monte de esterco. Agora eu falei a palavra do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, pega tudo isso aí que incomodava a igreja primitiva, que incomodava Judas, João, Paulo, Tiago, incomodava todo mundo, que está nos incomodando hoje. Pega tudo isso, olha lá de longe e declara como declarou Paulo: isto é um monte de esterco. Vamos para a palavra de Deus, que é pura e verdadeira. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram o seu principado, nas deixaram a sua própria habitação. Ele, Deus, os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para juízo do grande dia, o dia do Senhor. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas está alertando aquela igreja para a realidade na história de Deus, a história do povo de Deus, o Velho Testamento. Aqueles que recusaram a ouvirem a palavra de Deus, seguirem a palavra de Deus, obedecerem a palavra de Deus, tiveram o seu fim como decidido, o seu fim como desejado, o seu fim como ato pessoal. Ele está dizendo: olha para tudo isto, prestem atenção e fujam dessas coisas mundanas, humanas, que só traz confusão para a igreja do Senhor. Olha para a palavra, olha para o que ensinou o Senhor, e muito mais, olha para que o Senhor Jesus nos ensinou. E os apóstolos repetiram. E eu estou repetindo para vocês, dizia Judas. Eu estou lembrando a vocês a palavra do Senhor Jesus. Aqueles que se rebelaram contra Deus no céu já estão reservados no inferno. Aqueles que rebelaram contra Deus na terra já estão separados para o inferno. Aqueles que vão se rebelar corre o mesmo risco. E olha, Judas deve ter tremido todinho para dizer: como ainda acontece isso nos nossos dias, depois da morte e do sacrifício de Jesus Cristo por nós? Depois da sua ressurreição, depois da manifestação do amor de Deus em Cristo nos perdoando. Como é que pode acontecer uma coisa desta? Então Judas tremia para lembrar aquele povo, como eu estou tremendo agora para te lembrar, meu querido. Olha para a palavra de Deus, esquece o resto, que é um monte de esterco. Olha para a lembrança que Judas está nos trazendo aqui na palavra de Deus. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com as coisas convenientes, bem coloridas, bem adequadas, adocicadas, prazerosamente. Tenham cuidado, porque tem um monte de conveniências aí que encerra com a nossa vida. Então Judas está nos ajudando muito, nos trazendo à lembrança esses fatos, a realidade dos fatos.
Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades de Deus. Que coisa, hein? Isso está no verso 8. Esse povo é um povo revoltado contra tudo e contra todos, contra Deus, contra governo, contra a sociedade, contra a igreja. Como é que pode alguém se lançar contra a igreja do Senhor e ainda achar que vai vencer? Como nós temos exemplos de pessoas que investiram contra a igreja do Senhor e o fim. Parece que os novos atacantes da igreja do Senhor não lê a história, não olha para a história. Quantas vezes isso aconteceu e quantas vezes o fato trouxe um resultado igualzinho. E ainda estão tentando fazer isto. E ainda querem se enganarem. Que é isto? Nós estamos vivendo numa época da velocidade da comunicação. Nós podemos, a qualquer instante, em qualquer lugar, tomar conhecimento da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Podemos pela palavra, podemos pela música, podemos pela imagem, podemos pela natureza. Podemos sim, porque Deus nos revela a todo instante e completamente e perfeitamente. Ignorar isto é ficar sem nenhuma desculpa. Pode fazer porque é livre e Deus permite esta liberdade. Mas ai de quem está procedendo assim. Bem, já estou me entusiasmando, começando a sair faísca. Melhor ouvir uma música, refrescar a cabeça e voltar daqui a pouco. Vamos lá. Solte a música, meu companheiro. Esta canção é para os pais que já perderam um filho e por isso brigaram com Deus. Eu não tenho respostas prontas para essa dor. Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo. Para eles que continuam zangados com Deus, esta canção. Admito que eu já duvidei, depois daquela morte repentina num farol. Depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol. Depois daquela perda sem aviso e sem sentido. Admito que eu já duvidei. Admito que eu briguei com Deus, porque não respondeu quando eu lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, parece que não viu nem escutou lá no hospital. Admito que eu fiquei de mal. Doeu demais e quando dói do jeito que doeu, a gente chora e grita e urra e põe pra fora aquela dor. Desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Liguei com Deus, liguei com Deus, e se eu liguei foi por saber que Deus ouvia. Admito que eu me revoltei um dia que estava Deus com seu imenso amor. Se Deus é amoroso, então por que deixou? Porque tinha que ser do jeito como foi. Admito que o desafiei. Admito que o desafiei por não achar sentido no que Deus me fez. E nem me perguntei por que será que o fez. Briguei com quem levar alguém que eu tanto amei. Admito que eu já blasfemei. Doeu demais e quando dói do jeito que doeu, a gente chora e grita e urra e põe pra fora aquela dor. E desafia
historiadores quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus, mas acabei no colo dele. Admito que voltei pra Deus, e até nem sei dizer por que foi que voltei. Eu acho que voltei porque não me calei. Voltei porque talvez não sei viver sem crer. Admito que voltei pra Deus, admito que ainda creio em Deus, mas tenho mil perguntas a doer em mim. Eu tenho mil perguntas para lhe fazer. Espero que ele um dia queira responder. Ele sabe o que é que eu penso dele. Ele sabe o que é que eu penso dele. Ele sabe o que é que eu penso dele. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. No meio das tradições, contada de boca em boca. Vamos lá, meus queridos. Refrescado agora, eu quero que você dedique um pouquinho de atenção sobre essa realidade nua e crua aqui, expressa pelo nosso irmão Judas. Ele diz assim: o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele um juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem, de modo natural, como os seres irracionais, mesmo assim, nisto se corrompem. Olha como nós temos, até dentro das igrejas, pessoas revoltadas, como você acabou de ouvir aí na música, um revoltado que reconhece e faz disso uma linda música. Isso é uma realidade na vida de todos nós. De vez em quando a gente tem um momento de revolta e acha que Deus é o culpado. É porque nós queremos enquadrar Deus. E isso é impossível. Deus tem os seus planos e o melhor é que a gente entenda os planos de Deus. E quando não entender, aceite o plano de Deus, porque isto é o melhor. Embora eu queira que as minhas conveniências sejam atendidas, e quando não são eu sofro, mas o plano de Deus é superior. É preciso fé, e Ele vai nos confortar para vencermos esses momentos difíceis. Com certeza, porque Deus nunca foi covarde. Ele nos ama e cuida de nós e nos ampara. Então, observa como dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas que estão aí para tirar proveito. Tenham cuidado, porque eles têm ideias próprias. Um dia eu vou falar sobre os dois tipos de evangélicos. E você vai ver que eles estão em todas as partes. Estes são os escolhos, ou seja, pedras duras de pontas de fora. Olha que palavra esquisita. Em vossos ágapes, ou festas espirituais. Estas pessoas estão infiltradas aí. Elas aparecem só a pontinha da cabeça. É uma pedra que é um iceberg. É só a pontinha que aparece. E estão nas nossas festas religiosas. Quando se banqueteiam conosco,
pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos. São árvores sem folhas, nem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujeiras. Estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Meu companheiro, estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as próprias consciências, e a sua boca diz coisa muito arrogante, adulando pessoas por causa do interesse particular. Há grupo terrível que estão em todos os lugares, todos os lugares. Às vezes a gente nota mais isso na política, mas não é um privilégio da classe política, não. Também não é um privilégio da classe empresarial, não. Também não é um privilégio de quem quer que seja. Isto aí está em todo lugar. Eu estava olhando hoje uma grande bênção de Deus que Ele me concedeu em 2000, quando eu escrevi uma série de lições para estudo bíblico. Eu estava vendo lá algumas frases que me enchem de alegria, porque eu sei que foi Deus que me abençoou para escrever aquelas frases. Os grupos sociais. Meus queridos, abra o olho, porque nós temos uma realidade diante de nós e é uma realidade perigosa. Aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem a si próprio, e buscam no seu segmento de si próprio o melhor entendimento de outros que também seguem a si próprio. E aqui Judas está trazendo tão claramente esse grupo tão perigoso. E ele é muito atual, ele está no nosso meio. Abra os olhos para identificar e fujam deles. Porque Judas chega a dizer assim: se você receber em sua casa, já se faz cúmplice dos seus atos e das suas ideias. É uma ideia, é uma orientação muito radical, mas significa: evita de qualquer forma manter relacionamentos com estas pessoas. Elas buscam o mal e você pode ser envolvido. Eita cartinha porreta, essa cartinha de Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo de Deus. Buscam os seus próprios resultados, jamais o resultado de Deus. Lembra, meus queridos, é o que Judas está trazendo, finalizando a carta, e eu quero deixar essa lembrança com você. Lembra o que ensina a palavra de Deus através do Senhor Jesus e dos seus apóstolos e discípulos. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, fé em Deus, fé no Senhor, fé no Espírito Santo, orando no Espírito, com o Espírito Santo, observai-vos no amor, conservai-vos aí, neste amor. Olha para você dentro deste amor, e olha este amor dentro de você, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele nos levará a isto. E apiedai-vos, tenha piedade destes tais que professam contra Deus, que atacam Deus e a sua igreja,
que atacam a nós como seguidores do Senhor Jesus. Tenha piedade deles, orem por eles, salvai-os, busque a salvação deles, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia, com temor, diante de Deus, distanciando de todos os seus atos, ideias, propósitos, distanciando até mesmo da roupa que ele veste. Coisa estranha, como é que Judas fala para a gente distanciar até da roupa que essas pessoas vestem? É simples, olha a moda que eles usam. É um escândalo total. É uma sensualidade. Deus nos deu a sexualidade, mas a sensualidade é uma criação humana e é para deturpar a sexualidade. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de qualquer tropeço e apresentar-nos ante a sua glória, a glória imaculada e jubilosa, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. É assim que Judas encerra a sua carta. É assim que eu quero encerrar esse programa, clamando estas bênçãos do Senhor sobre ti, meu querido, sobre ti, minha querida. Estou sabendo que pessoas idosas estão ouvindo o nosso programa. Também estou sabendo que casais estão ouvindo o nosso programa. E mais alegre ainda, estou sabendo que jovens, muitos jovens, estão ouvindo, adolescentes estão ouvindo o nosso programa, e crianças. E eu quero me esforçar para falar na sua linguagem, comunicar a você a palavra do nosso Deus. E concluindo, por hoje, Judas apresenta Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Senhor de tudo e de todos. E toda a igreja do Senhor deve estar unida em torno do Senhor Jesus, para servir a Deus, obedecendo ao Senhor, na instrumentalidade do Espírito Santo, vivendo o amor de Deus, na fé, na prática do bem, isto é, vida cristã. Deus nos ajude a entender a sua mensagem, a mensagem dele, e a cumprir, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, meu querido, festeja a vitória e tenha fé, espere em Deus a resposta que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Um abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Por meio das tradições, contada de boca em boca.